Bom, pessoal, então vamos continuar a nossa aula sobre o texto do nosso curso de Epistemologia da Ciência e a gente vai continuar do ponto onde a gente parou. Vou compartilhar a tela e a gente vai iniciar a leitura do texto, continuando da nossa discussão anterior, da aula passada, certo? Então, na aula passada a gente viu que, segundo o autor, é preciso ter três critérios. Ele dá três elementos que devem estar presentes para que a gente possa entender uma pessoa tendo conhecimento ou que a gente mesmo possa dizer que tem conhecimento. Quais são esses elementos? Ele aqui nesse parágrafo ele faz uma revisãozinha, então a gente vai começar por ele. Portanto, dizemos que uma pessoa sabe alguma coisa quando ela cumpre três condições. A. Ela precisa crer no que diz ou pensa. B. Sua crença tem que ser verdadeira. E C. Ela precisa ser capaz de dar uma boa razão ou de justificar a sua crença. A gente viu tudo isso na aula passada, certo? Assim chegamos à definição do tipo de conhecimento que os epistemólogos estão interessados. O conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, certo? A definição parece satisfatória, pois enumera condições necessárias e suficientes para atribuir conhecimento e não repete na definição o termo a ser definido. Então, pessoal, é o seguinte: como naquela primeira aula que eu dei para vocês sobre o que era filosofia, as características da filosofia, ficou, pelo menos eu tentei deixar de maneira bem clara para vocês que a filosofia ela não deposita a crença na prática da filosofia. O filósofo ele não deposita crença em algo sem que tenha analisado, sem que tenha discutido aquilo anteriormente, certo? Então, nesse sentido, o autor propôs para nós uma definição de conhecimento. O conhecimento seria uma crença verdadeira, justificada, mas como a filosofia ela é crítica com relação a tudo o que ela pode analisar, ela também é crítica com relação a ela mesma. Então, nesse sentido, essa definição que o filósofo, o Plínio, dá no texto do conhecimento como sendo uma crença verdadeira e justificada, ele agora vai começar a criticar essa definição. Qual é o objetivo dele? É bom a gente lembrar que lá no início do texto, quando ele está falando da história da ciência, ele mostra como a ciência impactou o modo como o homem vive no mundo e ele dá vários exemplos negativos e vários exemplos positivos para que isso tenha como isso aconteceu na vida do ser humano. Então, qual é o objetivo do autor? É fazer a gente refletir sobre ambos os lados. Ele não vai nunca dar uma definição clara e dizer essa é a definição última e todos devem acreditar nisso. Não, ele está fazendo a gente refletir, esse é o objetivo do autor. Então, novamente, ele vai criticar agora, ele deu a definição de conhecimento, conhecimento é uma crença verdadeira, justificada, e agora ele vai criticar a definição que ele deu, certo? Então ele coloca: novos desafios são introduzidos por essa definição, pois agora temos que entender crença, verdade e justificação, certo? E aí ele vai falar que Platão, nesse livro aqui, Teeteto, ele deu essa definição. Ele disse que o que é o conhecimento é uma percepção verdadeira acompanhada de um discurso. Ou seja, se você parar para analisar isso aqui, você vai ver que dá para ver a semelhança entre o conhecimento como uma crença verdadeira justificada e o conhecimento como uma percepção verdadeira acompanhada de um discurso. Ele está dizendo que são muito semelhantes, né? E aí, se não me engano, a gente viu essa parte. Só que agora ele vai perguntar o que é uma crença. Aí ele vai dizer que há várias definições para dizer o que é uma crença. Ele diz que existe uma abordagem mentalista, que a crença é uma atitude mental diante de uma proposição, né? Você pode acreditar que algo é verdadeiro, você pode afirmar, você pode assentir que aquilo é verdadeiro, né? E o comportamento da pessoa revelaria quais são as crenças que a pessoa tem. Você seria capaz, segundo essa abordagem, de ver, de acordo com o comportamento de alguém, quais as crenças que ela possui. De fato, se a gente parar para pensar, você vai concluir que certas pessoas, a depender do que ela faz, fala
na sociedade, na sua frente, você observando o comportamento dela, você vai claramente ter algumas intuições do que ela acredita, né? Então, se você vê alguém andando na rua e dependendo do modo como ela está vestida, né? Ou mesmo que não tenha nem nada como uma farda escrita alguma coisa, uma empresa, coisa assim, mas se ele está com uma mala, por exemplo, caminhando com uma mala na rua e ele está de terno, você já começa a pensar em algumas crenças que podem passar pela mente dele. Ou se você vê alguém andando na rua e ele usa um terço religioso pendurado no pescoço, aquilo também você já olha para ele e ele não falou nada, mas você, pelo comportamento dele, pelas ações dele, você é capaz sim de perceber as crenças que a pessoa tem, né? E aí ele continua aqui, ó. Mas alguns filósofos questionam se o conhecimento é um tipo de crença. E aí a gente viu tudo isso aqui, não foi? A gente viu que havia um desafio, que é o seguinte: o conhecimento, se o conhecimento for uma crença, acontece que se as pessoas morrerem, digamos assim, todo conhecimento morre, porque são crenças que as pessoas têm. O conhecimento depende das pessoas, certo? Por outro lado, se o conhecimento não for um tipo de crença, o que acontece? Se o conhecimento não for um tipo de crença, o que acontece? Ele está separado da pessoa. E nesse caso, se as pessoas morressem, o conhecimento continuaria. Deixa eu resumir isso aqui. É o seguinte, é assim, o autor ele faz a seguinte problemática para a gente pensar. Ele diz assim: existem certos filósofos que dizem que o conhecimento, como alguma coisa muito sólida, eterna e separada do ser humano, não existe. Na verdade, tudo o que existe é criado, tudo que existe que a gente chama conhecimento, na verdade, depende do ser humano, porque foi criado por ele, depende da mente humana, digamos assim. Então, se você mata todos os seres humanos, o que acontece? Se os seres humanos todos morressem, não haveria mais conhecimento, porque o conhecimento depende dos seres humanos. É só uma forma de crença, nada mais que isso. As pessoas acreditam e se elas não acreditam mais, enfim, não há mais conhecimento. Qual é o outro lado disso, o oposto disso? O oposto disso é dizer, não, o conhecimento, ele é uma coisa que o homem descobre. O conhecimento está fora do homem. Quando o homem descobre o conhecimento, e ele tem a posse do conhecimento, certo? No entanto, se toda a humanidade fosse dizimada e não houvesse mais nenhum ser humano, esse conhecimento, como ele está fora do ser humano e o homem descobriu, ele continua existindo. Então, são duas formas de entender o conhecimento que o autor agora está fazendo a gente pensar, analisar, certo? Vamos ver no texto como ele coloca isso. Ele coloca desse filósofo aqui, ó, o Popper, que é um filósofo da ciência, que é a visão objetiva do conhecimento. Aí ele coloca aqui, ó. Um livro no qual se expõe uma teoria científica contém conhecimentos. Se toda a humanidade morresse, mas as bibliotecas continuassem a existir, o conhecimento continuaria a existir. Certo? O conhecimento contido em uma biblioteca não depende de sujeitos que creiam, ou seja, que acreditam no que está contido nos livros. Haveria sim uma objetividade do conhecimento. É aquilo que eu falei, né? A posição dele é de que o conhecimento é uma coisa externa ao ser humano, não é uma crença. E o contrário disso aqui que eu acabei de dizer é que o conhecimento é uma crença e depende dos seres humanos. É criado pelos seres humanos. Então, conhecimento e crença são coisas diferentes, segundo esse autor aqui, né? E a posição que o texto vai colocar agora. E existem diferenças. Enquanto o conhecimento, que é o saber, tá? Saber e conhecimento aqui são sinônimos. Depende de coisas objetivas, coisas que existem no mundo de verdade. A crença depende de um estado interno. A pessoa acredita no que quer. Como ele coloca aqui, né? Ora, a verdade é algo objetivo e não subjetivo. Ou seja, não depende da pessoa. Está no mundo e é descoberta a verdade. Certo? Vamos avançar um pouco aqui. Além disso, parece uma condição inevitável para atribuir a alguém que ele sabe alguma coisa que ele não possa estar errado.
Então, para dizer que alguém sabe de algo, é necessário que a pessoa não esteja errada. Isso parece óbvio, né? Se a pessoa está errada, então eu não posso dizer que ela sabe. Então, o essencial da noção de crença é precisamente o reconhecimento da possibilidade de estar errado. Crer em alguma coisa implica admitir que o erro é possível, mas quando sabemos alguma coisa, o erro não pode surgir. É por isso que quanto ao futuro nada podemos saber, pois sempre podemos estar errados a seu respeito, mas com relação ao presente e ao passado, às vezes o erro acha-se excluído. Ou seja, ele está dizendo assim, a crença é uma coisa que é pessoal, que é sua e que você pode ter e perder. Essa crença que você tem que é pessoal, ele chama aí no texto de estado interno, depende de você, é subjetivo, outra palavra que a gente pode usar. E nesse caso as pessoas acreditam em coisas diferentes que não têm compromisso nenhum com a realidade. O conhecimento não. O conhecimento é algo que tem a ver com a realidade das coisas, algo verdadeiro. Então, nesse caso aí, o autor está trabalhando com essa definição de que o conhecimento ele é diferente da crença e a crença é frágil, pode estar errada e o conhecimento nunca está errado. Mas veja que ele está dando aqui uma percepção para a gente entender o conhecimento e a crença. Assim, mas logo ele vai também dizer que isso não é seguro, que já fizeram críticas a isso, o autor vai colocar. Vamos avançar aqui. Então, nessa perspectiva que eu falei, filósofos como Platão dizem que existe a episteme e existe a doxa. A filosofia sempre busca verdades seguras e eternas, que não estão sujeitas à revisão. Ou seja, a filosofia não busca a crença, a filosofia busca o conhecimento verdadeiro. Tá? As crenças, por sua vez, estariam sujeitas à correção, não sendo propriamente falando conhecimento. Percebe-se uma das razões pelas quais Platão não aceitou a definição de conhecimento como uma espécie de percepção, pertencendo ao domínio do mundo sensível e mutável. A percepção, no melhor dos casos, permitiria uma crença sobre o mundo. Então, pessoal, qual é a ideia do autor? A ideia do autor é comparar crença e conhecimento, dizer que são diferentes. A crença está sujeita ao erro. Você pode estar errado. Quando a pessoa diz, eu creio que... Aí ele fala. Significa que ela não tem total certeza daquilo. Aquilo não é completamente seguro. Mas quando a pessoa diz, eu sei, isso quer dizer que a pessoa tem conhecimento. Certo? E aquilo não está sujeito ao erro. Aquilo é muito certo. Episteme seria esse conhecimento mais forte. E doxa seria esse conhecimento mais frágil, do jeito que está no texto aí. Então a gente vai encerrar aqui e no próximo vídeo a gente continua lendo o texto, tá?